Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Minha gente, hoje eu queria tratar um assunto extremamente sério. E eu tô até um pouco gripado, tô meio adoentado, tive bastante febre, mas não posso deixar de falar sobre isso. Sobre esse verão extremo que está ocorrendo aqui no Brasil. Tenho tido muitas perguntas sobre, muita gente em dúvida, ansiosas, angustiadas, né? Afinal, as pessoas veem a temperatura sendo dita na TV de uma maneira e na prática ocorrendo outra. Então, muitas pessoas perguntando o que está acontecendo, estariam eles mentindo sobre essa temperatura extrema? O que está por trás dessa temperatura extrema ocorrendo no Brasil? De cara, pessoal, já digo para vocês que são sinais da inversão eletromagnética que está se aproximando, sinais do fim, sinais escatológicos, sinais de que a humanidade certamente não terá 40 anos pela frente. Gente boa, vou repetir, talvez você não esteja ciente de nada disso. Faça um tour aqui no meu canal. Eu não sou de gravar vídeo constantemente, até porque a nossa rede ela é muito grande em outras redes. Não frisamos tanto aqui no YouTube, mas vou ser bem claro. Nós não temos 40 anos como humanidade. Biblicamente, escatologicamente, profeticamente, tem vídeos aqui no canal que nós já falamos sobre isso, já explicamos e reitero novamente isso. Então, o que na verdade está por trás desse verão incomensurável, assustador? Grande verdade, pessoal, é que as pessoas estão sofrendo. Em Bangu, por exemplo, esses dias, há 2 dias atrás, houve pessoas desmaiando, caindo nas ruas. Bangu, para quem não sabe, faz mais calor do que o sertão nordestino. Sim, minha gente, ali é o inferno na terra. Se o capiroto anda num lugar, pode ter certeza que é em Bangu e Senador Camará pelas altas temperaturas. A loucura aí, ó, no calçadão, todo mundo passando mal, filhinho. A pintura. É a quintura, cara, é a quintura. Aí, o que a quintura tá fazendo com o povo aqui de Bangu, meu galera? Olha lá. Ao vivo e a coisa, o povo tudo caindo, enfileirado assim, ó. Um atrás do outro caindo da quintura, ó. Aí, ó. Nada não, filho, ó. Só é a quintura. Só o mormaçozão quente, ó. Sinistro. A menina caiu primeiro, não foi? Aí depois o parceiro caiu também, ó. Só Jesus, pai. É o mundo se acabando em fogo, filho. É o sol, não é nada não. O negócio lá, pessoal, esses dias, chegou a tal ponto que na casa de uma pessoa, entrou em contato com a minha esposa, mandou uma foto, vocês estão vendo aí na tela, fez 50 graus dentro de casa, um pouquinho mais de 50, dentro de casa. Uma casa grande, ventilada, no segundo andar, não foi no primeiro andar. Não tem lógica. Isso é normal, isso foi em Senador Camará, na região, nesse verão intenso. Minha gente, o que ocorre? Um amigo me ligou desesperado na rua e me perguntou o que está acontecendo. E um relógio desses que medem a temperatura na rua estava a 63 graus. Por que a mídia não divulga? Isso é um absurdo, Rafael. Vou falar sobre isso, vou explicar aqui. 63 graus. E ele me perguntando o que está acontecendo, o que você pode dizer sobre isso. Algo não está normal. E eu sei que isso não é normal. Minha gente, a grande verdade por trás dos bastidores é que o sol está esfriando, sim. O sol está esfriando. Se você for ver o sol, por exemplo,
na década de 80, na década de 90, o Sol ele parecia uma gema de ovo, era amarelo. Até o amanhecer era diferente. Hoje o Sol está virando uma LED branca. Por que uma LED branca? Porque a verdade é que o Sol está já dando seus últimos suspiros. Vai chegar um momento em que o Sol ele simplesmente vai escurecer. Apocalipse fala sobre isso. Escurecimento do Sol. Teremos alguns períodos difíceis pela frente. Ocorrerá o chamado 3 dias de escuridão. Eu vou explicar sobre isso lá no Fim dos Tempos Academy profundamente. Então, pessoal, o Sol ele está esfriando. A exemplo disso, tem pilotos de avião que são inscritos meus no Instagram, em outras redes, e eles entraram em contato comigo falando que a temperatura lá em cima ela está ficando mais baixa a tal ponto que os instrumentos estão congelando. E a indústria da aviação sabe disso, mas ao mesmo tempo não tem noção do que fazer. Então vocês têm visto vários acidentes aéreos acontecerem e estão omitindo essas informações, como informações referentes ao campo eletromagnético que está dificultando os instrumentos de voo. Hoje os aviões eles funcionam praticamente por base de computadores. Essa é a grande verdade que estão omitindo e vários acidentes acontecendo um atrás do outro e ninguém traz essas informações. Tudo isso tem a ver com esse verão intenso que tem acontecido. São sinais do campo eletromagnético. A frequência Schumann tem estado extremamente louca, porque o campo eletromagnético ele já está dando seus últimos suspiros. E a ciência simplesmente não fala sobre isso. Fica até o final do vídeo, eu vou trazer muitas informações aqui importantes, muitas coisas interessantes para você ficar por dentro. Então, o verão na década de 80, eu fiz uma pesquisa a fundo, porque eu sou de 78, eu me lembro que não fazia esse calor intenso. É um absurdo o que está acontecendo e ninguém questiona. Esse calor absurdo não existia na década de 80. Em 1980, por exemplo, 85, 87, até 1990, o calor mais brabo que fez foi 27 graus. 27 graus, pessoal, na década de 80. Então, as estações, elas funcionavam e eram agradáveis. O inverno, o verão, o outono, a primavera. Não existia esse calor doido que nós estamos vivendo hoje. A desculpa da ciência é um aquecimento global. Vou falar sobre isso aqui. Então, 27 graus. Como era a medição na década de 80? A medição na década de 80 era feita por instrumentos que eram medidas aqui no solo, por exemplo, termômetros à base de mercúrio. Hoje a temperatura, segundo eles, é medida de outra forma, e realmente é. Mas eu me lembro, quando eu passava ali por Bangu, eu sou cria de Senador Camará, aqui no Rio de Janeiro, eu passava por Bangu, Campo Grande, e eu via as medições sendo feitas nas ruas. Você, que tem mais de 40, vai se lembrar disso. Com termômetros de mercúrio. A medição era feita aqui no chão, porque é importante saber a temperatura aqui onde nós habitamos, não lá em cima. A temperatura hoje, como eles medem a temperatura? Hoje existem 2 camadas específicas da atmosfera que eles fazem a medição. Hoje eles fazem a medição entre 8 a 15 quilômetros, se não me engano, eu me esqueci, agora é na troposfera, e na estratosfera em torno de 50 quilômetros. Então vamos lá, a troposfera é a camada onde eles fazem as principais medições através de balões atmosféricos, entre 8 a 15 quilômetros de altura. Só que essa altura não tem ninguém vivendo lá. E nessa região, cara, ela não é como aqui embaixo, ela é um pouco mais fria. Então você pega as temperaturas extremas lá, 40, 42 graus. E aí eles divulgam isso de uma forma, o verão está extremo, 40, 42 graus. Pô, a 8, 15 quilômetros de altura, balão atmosférico, é fácil. Eles não medem aqui embaixo para não trazer escândalo. Então você pega a estratosfera, 50 quilômetros de altura, chega a fazer às vezes menos 60 graus. É só você pesquisar. Então não há uma lógica. Eu não acredito que as medições são feitas na estratosfera, na pior das hipóteses, feita na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera. Então, minha gente,
Antigamente media-se no chão, começaram a medir em cima porque viram que o calor começou a ser extremo, extremo, extremo. Eles sabem, há décadas atrás, há praticamente aí quase 400 anos, que a inversão estava próxima e a inversão começou pesada há 200 anos atrás. Ela não acontece de um dia para o outro. Esses sinais que nós estamos vendo são sinais que nos trazem um prognóstico de que a humanidade tem poucos anos aqui embaixo na Terra. Essa é a verdade. Então, minha gente, por que que eu acredito que o aquecimento global é uma farsa? Segundo a ciência, a velha ciência que tem explicação para tudo, nós vivemos em um sistema aberto, em um universo infinito, que não tem fim. E ainda assim enfrentamos um aquecimento global. Vamos lá. Segundo alguns cientistas, o aquecimento global ele só poderia acontecer se nós vivêssemos embaixo de uma cúpula, em um sistema fechado. Como o sistema, por exemplo, dito da Terra plana, eu acreditaria em um aquecimento global, entre aspas, nesse sistema, embora seria mais próximo de crer. Só que não há aquecimento global. Eu não acredito. Seja em Terra plana, seja em Terra esférica, em universo infinito, universo finito, o que for. Eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque, vamos lá, se nós vivemos em um sistema aberto, como diz a ciência, o aquecimento global chegasse a uma altura específica às camadas da atmosfera, ele seria puxado toda a poluição para o vácuo do espaço. Eu acredito dessa forma. Alguns cientistas falam sobre isso. Não há lógica no aquecimento global. É como eu acredito. Você é livre para acreditar no que quiser. Cada um tem sua medida de QI, de inteligência e sua base de pesquisa. Então, por que, Rafael, está acontecendo de acho esse calor extremo no mundo? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa matéria, onde Bill Gates ele explica um pouco sobre isso e eu vou adentrar a fundo e vou falar sobre esses rastros químicos na atmosfera. Você já está vendo a matéria na sua tela? Plano apoiado por Bill Gates para bloquear o Sol e reverter o aquecimento global. Lembrando, eles sabem que não há aquecimento global. As elites do Vale do Silício estão investindo o seu peso financeiro em um esquema controverso para combater as mudanças climáticas. Aí ele vem dizendo sobre as startups financiadas por capital de risco. Eles estão lançando balões no México, liberando aerosóis que refletem a luz solar na estratosfera da Terra. Olha o papo, na região da atmosfera. Então eles têm esse conceito aí de refletir a luz solar de volta ao espaço por meio de aerosóis de sulfato. E, na verdade, aí eles dizem que essa ideia exótica está sendo financiada por Bill Gates, pelo CEO da OpenAI, o Sam Altman e outros da Big Tech. Enfim, eles estão dizendo que já estão utilizando essa tecnologia. Mas isso é uma mentira. Não estão usando nada disso. Então, minha gente, o que eles estão utilizando? Aqui eu vou falar nesse vídeo aqui, eu vou explicar a ideia desses caras e o que já está acontecendo com os chemtrails ou chemtrails, esses rastros que vocês veem nos céus. Eu não estou nem ligando, pessoal, se esse vídeo aqui vai ser monetizado ou não. Eu estou trazendo isso aqui em caráter de trazer informação para você. Então, compartilhe, curta e siga o nosso canal. Como eu disse, não trago tantos vídeos como outros canais, mas se vocês forem ver, os conteúdos trazidos aqui por mim são conteúdos de altíssimo nível de conhecimento, que você pode passar aí 10 anos, você vai fazer uma pesquisa aqui e vai ter um grande conhecimento de causas. Então, minha gente, o que ocorre? A grande verdade, como eu disse, a humanidade está com seus dias contados. Não temos, talvez, aí 40 anos. E o que são os chemtrails? Pessoal, os chemtrails, eles são o último brado da humanidade. Não estou dizendo que seja uma coisa boa, tá? Em nenhum momento eu disse isso. Mas são o único brado da ciência atual de nós ainda termos vida e uma temperatura quente aqui embaixo.
a nossa temperatura era para ela estar em torno aí abaixo de 0 graus. Por exemplo, essa ação que o Bill Gates está fazendo, cara, se eles errarem a mão com os rastros químicos, os chemtrails, nós vamos viver uma realidade como aquele seriado americano em que a humanidade vive num trem sobrevivente, o mundo está congelado e eles vivem num trem andando em volta do mundo. Porque eles tentaram combater o aquecimento global, os cientistas nesse seriado não conseguiram porque eles erraram um pouco a mão, jogaram para mais esses rastros químicos e aí a Terra congelou. Então o que isso tem a ver com a realidade? Os chemtrails, criados pela ciência mais recente agora, eles estão despejando esses rastros químicos na atmosfera para que nós ainda tenhamos agricultura, ainda possamos plantar, o clima da Terra ainda fique estável e com tudo isso ainda haja fotossíntese, porque sem esses rastros químicos nós estaríamos agora sem comida, sem plantio, sem nada. Essa é a grande verdade. Então quando você vê no céu esses rastros, você sabe que é a geoengenharia fazendo com que nós ainda tenhamos uma forma de estarmos vivos aqui embaixo. Então, pessoal, os chemtrails são a última maneira de manter o clima da Terra em total funcionamento. E a agricultura já está trazendo respostas sobre isso, de que o solo no mundo já está enfraquecendo, eles já não estão conseguindo mais tratar a agricultura como antes, o plantio, a colheita está diminuindo assustadoramente, os grãos no mundo. Vocês viram recentemente matérias que nós trouxemos sobre a crise da agricultura na Europa? And they're getting away with doing something now. They're going into agriculture and threatening to cut off the supply of food because food is causing global warming. And, oh, isn't that nice? Only the billionaires will be able to afford to buy food, and all the other people will die, and because there's not enough food. That's what we're heading for if we continue to listen to these people. And they are about to perpetrate one of the most evil acts in the history of human civilization, which is to cause poverty and starvation to hundreds of people if they go with this net zero. In order to get net zero, first off, we'd have to kill all the animals, including ourselves, because we are an emission of CO2. We are talking about the most important things for the survival of ourselves every day: food and energy. Nothing else is as important as those two things. Water, right, is part of food. They haven't decided to cut the water off just yet. But if they go ahead with what they are thinking and planning, they will cause a ruination the likes of which the earth has never seen. Because there are over 8 billion of us, and 4 billion of us depend on nitrogen fertilizer, which they now say is bad because it's a greenhouse gas or whatever. It isn't actually a greenhouse gas, but they've got some story about how nitrogen, in the form of nitrous oxide, is going to cause the earth to warm up to unacceptable degrees. It's all completely phony. And so is the campaign against CO2, completely phony. There's nothing to it. It's not a real thing. And yet they have made it into a real thing in the West in particular. Russia, India, and China are busy building coal plants and nuclear plants. We've had enough. Talking. For the last 20 years, we've been attacked by the political classes telling us how to farm in the countryside. Our family have looked after the countryside for over 500 years. We don't need townies to tell us how to farm. We're now being paid to stop growing food and grow wildflowers. It's insanity. And we're thinking of ceasing our production after 500 years. When you start to see people like Bill Gates gobble up farmland, and you read what his foundation says about farming, when they say that we're going to have a particular type of
agriculture, they want large blocks run by the government or by private consortia where they say, we're not going to have animal-based proteins, we're not going to have stockyards, we're not going to have turkey farms, we're not going to have chicken. The academic mind always has the answers, but never in the real world. And they do a lot of damage. Everywhere you look, small and medium-sized farms being gobbled up by these corporate mega farms because they can't keep up anymore. They can't comply with these endless streams of regulations that are coming down. We're seeing that in China now, where these giant mechanized corporate, big government-controlled mega farms are displacing all these little small family farms that families have been farming for hundreds of years, in some cases longer. They're moving them all off their little plots of land and moving them into these big, horrific mega cities that they have built. And we're going to see that all over the world with the decimation of small farms. So if they're not bankrupted by economic forces, the government itself will shut them down. Everything is falling apart. There is a shortage of food. Many people do not have enough money to eat every day. Everybody's out here today because they understand that when our government actually expropriates our farmers, we're all next. Not just Holland is now facing these types of regulations, but you can see the attack on farmers all over the world. It's an agenda that is carried out on a global level, that is being pushed through government officials in respective countries. This is precisely how the globalists have managed to take over national parliaments and national governments. 20 countries equal 80% of all the emissions. You solve the problem to start with by making sure all of those 20 countries are doing what they need to do. We have to pull them to the table and leverage further. So how do we get there? Well, the lesson I've learned in the last year is money, 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 money. They're following a script where they are thinking already from the perspective of a global, bureaucratic, quasi-totalitarian system of governing, system of rules. This is an agenda, and all these countries are implementing the same policies. So they've targeted the farmers because that's the agenda. Right now, things have tripled as far as costs for my own farming operation and for many farmers across the country. And I think you're going to see across the board higher food prices. Food prices are already up dramatically this year, last year a little bit too. And we might see more empty shelves in America. Even the president is promising food shortages in his conversations. So there's no need for this to be happening. The people are the ones that are going to be hurt. Not just farmers, trying to make a living. It's going to be the food supply of this country, which is a staple of our security of our nation, being able to grow the grain and the crops that we do, that not only supplies us, but our allies and other trading partners around the world. We have 8 billion people on the planet now, and that's sustainable if they allow agriculture to continue to be mechanized and genetically altered. And I don't think they understand that if they tamper with that, you're going to have people go hungry. We are headed into, I think, a time of very significant food shortages. Can we expect to see massive increases in food prices next year? Oh, no question about it. So I think the end goal of the war on farmers that we're seeing, which is guided at every step by the Sustainable Development Goals and Agenda 2030, is going to be a total consolidation of agriculture, a total consolidation of the food supply. And as every communist tyrant of the last 100 years has understood, if you control the food, you control the people. I think that's ultimately the end goal. E eles já estão começando a agir de tal forma a criar alimentos em impressoras 3D. Por quê, Rafael? Porque eles sabem que os dias estão contados. Eles sabem que em dado momento não teremos mais como plantar. A geoengenharia não vai mais segurar o clima para nossa habitação aqui embaixo. Então esse excessivo calor ele se dá devido ao aumento da temperatura causada pelos rastros químicos, pela geoengenharia, para haver ainda vida aqui embaixo, para tudo não congelar, porque o Sol, a realidade, ele já está nos seus últimos momentos, então eles estão agindo dessa forma para que nós ainda consigamos sobreviver. Então, pessoal, os chantraios, eles estão sendo utilizados. Muitos dizem, os chantraios funcionam como uma arma e tal. Não, eles estão utilizando com a tecnologia ARP,
com ondas enviadas até a ionosfera para fazer com que essas camadas de rastros químicos, sulfato de alumínio e tudo mais, algumas coisas que eu não posso falar aqui, despejadas na atmosfera, façam um efeito que eles chamam de efeito estufa, para que ainda haja calor aqui embaixo, através do Sol. Porque o Sol já não se aguenta mais, mas ainda está esquentando um pouquinho. Então eles estão ampliando a temperatura do Sol com a tecnologia ARP e com os rastros químicos, com os chemtrails. You know about HARP? Well, by the time I get done making this video, HARP will be activated. You should be familiar with the no-fly zones that I show. And when you sit here and you zoom in on this one, guess where it goes to? The antenna array, which will be activated at 1600 Universal Time. And if you follow the longitude and latitude coordinate, well, it takes you to this facility. Now, you're well aware of the one that's in Alaska, and don't worry, I'll get into talking about that spot later. But did you know that there's many other locations? And it's not just locations in America. You have an island that's right here where there's a weather station, which is the island that is the furthest away from any continent out there on the world. But it's not just us and NATO who have HARP stuff. There's also Russia who does. And please don't think that you'll be getting into HARP unless you have a tour of where they can say where you can and cannot go. So what does this place do? And that's where I'll tell you to go to the History Channel, which tells you that it heats up the atmosphere and other things. And by the way, this place is now privately owned and used to be by the military. Oh, there's also aurora lights that are caused by it, known as Steve. You know another thing that's interesting about HARP? The Black Pyramid. Oh, and by this location, we'll have to go over that in a live. Take care. God bless. Então, pessoal, é isso que está acontecendo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a última profecia bíblica escatológica, através de Ezequiel 37, explicações do livro de Daniel, cujo qual se cumpriu quando o Estado de Israel, quando Israel se tornou novamente um Estado, uma nação. Em 1948, com o voto Minerva de Oswaldo Aranha, ali Israel voltou a ser reconhecido como uma nação, e a profecia de Ezequiel 37 do reestabelecimento do Estado judeu se cumpriu. Então, pessoal, baseado em tudo que eu expliquei sobre o que diz Salmos, sobre a geração do fim, a geração que veria o fim, como Salmos diz, o que uma geração pode durar 70 anos, o que passa disso é enfado. Então, pessoal, baseado em contextos proféticos, teríamos até 2040, um pouquinho mais. Então, esses dados científicos caminham junto com dados proféticos e bíblicos de que nós temos pouco tempo como humanidade. O que eu tenho que dizer para você, aproveite os últimos momentos com a sua família, aproveite os últimos momentos que você tem com as pessoas que vocês amam, se aproximem do Criador, se aproximem de Jesus Cristo, reconheçam Ele como seu único e suficiente Salvador, se arrependam de seus pecados, mantenham uma vida de retidão, procurem fazer o que agrada a Deus, se aproximem do Pai, porque vocês não sabem a hora que nós sairemos da Terra. E a inversão eletromagnética, ela pode começar de um momento para o outro. Eu explico tudo isso lá no curso da inversão do campo eletromagnético, trago explicações profundas sobre isso. Os assuntos vão continuar, vou trazer novos conteúdos. Então, minha gente, o tempo é de arrependimento, é de se voltar para Deus. Infelizmente, eu não tenho notícias boas para vocês referente a isso. A realidade é essa. Estamos à beira do apocalipse, da grande tribulação. Queira você acredite ou não, do arrebatamento sendo antes ou sendo dentro da tribulação. A verdade é que tudo já começou e o fim está próximo, pessoal. Esperem verões mais intensos por causa de tudo que eu expliquei. Esperem invernos em dados momentos mais intensos. As estações não vão responder de acordo como sempre respondemos. Vocês estão vendo no mundo todo eventos aí
de 2, 3 luas ou mais, 2, 3, 5, 7 sóis aparecendo, são sinais da inversão eletromagnética. Céu vermelho aparecendo de forma assustadora como nunca houve antes. Aí vem um bando de bocó. Isso é refração, meu irmão. Pare de acreditar em besterol. Esses eventos não aconteciam na década de 90, estão acontecendo agora devido ao aumento das frequências do campo eletromagnético, frequência Schumann e tudo mais, nos prognosticando de que o fim chegou e será nessa geração. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe, envie para um amigo, no grupo da família, para causar aquela confusão, para as pessoas despertarem, que a realidade as pessoas têm que despertar. E, pessoal, comecem a colocar planos entre seus familiares, pessoas próximas, de se encontrarem caso ocorra algum problema da natureza, um caos social. Tenham uma mochila de primeiros socorros à mão, procurem investir em treinamento de sobrevivência, tá, pessoal? Frequentem clubes para treinamento de tiro, legalizados. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Grande abraço, espero que você tenha gostado. Até a próxima.